Glória a Deus, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 11, vamos ler essa palavra da parte do Senhor hoje. Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito, então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não permitisse que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Amém. Capítulo 11 de Êxodo, Deus avisa sobre a última praga. Diferente das demais, que Deus logo falava e logo aquela praga ela se manifestava, o capítulo 11 é meio que uma pausa onde Deus diz: olha, a pior de todas as pragas vai chegar agora. Porque antes os irmãos percebem que Deus tocou o rio, Deus tocou os animais, Deus tocou com enfermidades, mas logo depois Moisés estendia as mãos e aqueles sinais eram revertidos, ou seja, as coisas voltavam ao normal. Agora não, agora Deus está dizendo o seguinte: eu vou matar todos os primogênitos das famílias e dos animais. Não havia mais uma possibilidade de retorno, morte é morte, e Deus aqui está avisando mais uma vez. E queremos então compartilhar no capítulo 11 de Êxodo sobre a importância de estarmos ouvindo os avisos de Deus. Deus, antes de trazer juízo, Deus, antes de fazer algo, a Bíblia diz que Ele falará, Ele fala aos seus servos, os profetas. Ele sempre está nos preparando, ou buscando nos preparar para todos os propósitos dEle. Deus sempre está nos avisando sobre os perigos e danos da desobediência. Nenhum de nós está, de alguma forma, ignorante quanto à importância de obedecermos a palavra de Deus, de andarmos de maneira correta. Até mesmo a pessoa que não conhece a Bíblia, vamos dizer assim, né? Ele não lê Bíblia, ele não conhece o Evangelho do Senhor Jesus. Existe dentro de cada homem esse senso de certo e errado, essa consciência. A consciência é uma manifestação da graça comum de Deus sobre todos os homens, para que os homens andem naquilo que é correto. Quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e fazem tantas coisas boas, tantas coisas corretas, e colhem bons resultados por isso. Muitas vezes procuram ser bons pais, bons maridos, bons filhos, mesmo sem um conhecimento maior da palavra de Deus. E outros que conhecem a palavra de Deus, sabem dos avisos de Deus e permanecem no erro. Então nós precisamos entender no capítulo 11, dentro do que nós temos estudado, a importância de estarmos ouvindo os avisos de Deus. Perceba que Moisés, ele ouviu o chamado de Deus, e como Deus foi dando graça para Moisés, mesmo ele se sentindo tão limitado, e ele realmente o era,
Deus foi sustentando, Deus usou Arão, Deus foi renovando a autoridade dele, a convicção dele. E você percebe que do capítulo 8, 9, 10 em diante, Moisés já não precisa, não depende mais totalmente de Arão. Ele assume a sua posição de autoridade. Arão estava ali ao lado ajudando, mas ele não ficava mais dependendo o tempo todo. Então havia uma graça de Deus sobre Moisés, e aqui no capítulo 11 nos mostra a graça de Deus até de fazer com que os próprios oficiais de Faraó considerassem ele de uma forma muito destacada. Versículo número 3 diz: Moisés era famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó. A gente vê aqui a graça de Deus também movendo o coração dos próprios egípcios para poder trazer para o povo de Israel objetos de prata, de ouro. Houve uma graça de Deus aqui envolvendo o povo de Deus e os diferenciando. As últimas pragas, Deus deixou muito claro que Ele faz distinção entre aqueles que são dele e aqueles que não querem andar na sua presença. Deus, Ele ama a todos, mas a Bíblia diz que Ele vai derramar a sua graça especial sobre os filhos, a sua herança sobre os filhos, a sua comunhão, a comunhão da sua presença, da sua voz, sobre os que andam em sua presença. Essa é a promessa de Deus. Antes de cada praga, então, Deus estava avisando a Faraó e aos seus oficiais. E diante do capítulo 11, nós queremos destacar 3 verdades aqui. Primeiro, os avisos de Deus são oportunidades para arrependimento. Por que antes de cada praga Deus avisava? Porque Ele queria que o povo se arrependesse. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Toda vez que Deus avisa, Ele está dizendo o seguinte: se arrependa, não continue nesse caminho. A sua desobediência vai trazer sofrimento, dor, vergonha, mau testemunho. Todo aviso de Deus é uma oportunidade para arrependimento. Deus avisou a Sodoma e Gomorra. Deus enviou anjo ali, e eles simplesmente zombaram, eles simplesmente ridicularizaram. Deus avisou nos tempos de Noé. Noé era um proclamador da justiça, a Bíblia diz isso, mas os homens não consideravam os avisos. Todo aviso de Deus é um chamado para o arrependimento, para a mudança do nosso coração, para a mudança da nossa atitude. E se a gente comparar Êxodo com Apocalipse, a gente pode perceber que tanto em Apocalipse 8 e 9, que fala das 7 trombetas, como em Apocalipse 16, que fala dos 7 flagelos, Deus está trazendo os avisos e os juízos para que o arrependimento viesse ao coração do povo. Ou seja, no final dos tempos, todas as trombetas de Deus que tocam e todos os flagelos que acontecem sobre a sociedade deveriam nos levar a um arrependimento, a um quebrantamento. As 7 trombetas de Apocalipse 8 e 9 fala da destruição parcial, sempre falando que 1/3 da terra, 1/3 dos animais, 1/3 das águas do mar. As 7 trombetas são esses avisos de Deus. Toda calamidade, tudo que é de ruim que a gente vê acontecendo no mundo, deveria nos levar a ter um coração mais quebrantado diante de Deus, mesmo quando esse juízo não é sobre nós, sobre a nossa família, mas vem de alguma forma no nosso território, sobre pessoas que conhecemos. Nós deveríamos nos quebrantar mais, nos humilhar mais. Os avisos de Deus aqui para o Egito é o seguinte: eu vou matar todo primogênito de toda a família e de todos os animais. Por que Deus falou isso? Ainda dando oportunidade para arrependimento. Em segundo lugar, a gente percebe também sobre os avisos de Deus, que todo aviso de Deus é uma manifestação da graça dele. Deus está trazendo uma palavra de correção, de exortação. Você pode considerar isso uma palavra muito dura, você pode até ficar irado com Deus. Por que Deus está falando assim? Quantas pessoas hoje estão feridas com Deus, frustradas com Deus? Elas não suportam ouvir alguém dizendo que Deus é um Deus que trará juízo. Deus é um Deus que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo e vão prestar contas.
uns para a vida eterna e outros para a morte eterna e vergonha eterna. Por que as pessoas não gostam de ouvir isso? Porque o coração está endurecido. Mas cada aviso de Deus, cada palavra dura da parte de Deus, é uma manifestação da sua graça, da sua bondade. A Bíblia diz que o pai exorta o filho que ama. Quando um pai diz para o filho: não faça isso porque isso vai te prejudicar, é o amor do pai que faz com que o pai dê essa palavra. Então, quando Deus estava avisando a Caim, Deus disse: Caim, por que você está agindo assim? O seu coração está tão maligno diante do seu irmão Abel, lá no início de Gênesis. E Deus diz para Caim o seguinte: o seu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Se você fizer o que é bom, certamente será aceito. O que Deus está falando para Caim? Caim, ouça a minha exortação, porque eu te amo, eu quero te transformar, eu não quero que você prejudique pessoas e a você mesmo, eu quero te livrar. Todo o aviso de Deus aqui para Faraó, para o Egito, Deus estava mostrando a graça dele, e estava ensinando para o seu povo também. Perceba que Deus não estava aqui apenas querendo libertar Israel da escravidão do Egito e levá-lo para a terra prometida. Deus aqui estava ensinando aos egípcios, ensinando a Israel e ensinando a todos nós que nós devemos adorá-lo, honrá-lo, andar na presença dele e não endurecer o coração quando ele nos avisa e nos corrige. Tudo que Deus faz, amado, é para o nosso ensino. Como a gente às vezes lê esses textos e fica assustado, dizendo: como que Faraó foi tão teimoso? Como que o povo de Israel deu tanto trabalho para Deus? Mas a Bíblia diz que nós devemos aprender com o erro deles, para termos um coração mais quebrantado. Irmãos, Deus está te avisando, Deus está te mostrando. Não demore em obedecer, porque é a graça de Deus. Nos últimos dias, o Senhor diz que o mundo será cada dia mais corrompido, o caráter do homem será cada vez mais maligno, e as pessoas zombando de Deus. Quantas pessoas agora no final de ano, quantas pessoas que se envolvem com festas, que elas chamam de cristãs, mas zombam de Deus o tempo todo. Elas parecem que elas estão fazendo ainda algum tipo de teste, vamos ver se Deus realmente faz alguma coisa, e elas zombam no nível máximo que elas puderem. A maioria dos irmãos sabe de alguns programas aí em TV ou na internet que estão tentando de todas as maneiras ofender a fé cristã, zombar de Deus, e alguns até ficam furiosos. Amados, quem é do Senhor sempre será perseguido, e para nós é honra ser perseguido. Nós apenas lamentamos, nos entristecemos, porque aqueles que estão brincando com o nome do Senhor, eles sofrerão juízo severo. Mas Deus está avisando todo dia para arrependimento, porque sempre há oportunidade para arrependimento enquanto estivermos vivos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Por isso, quando estamos vivos, devemos nos converter ao Senhor todos os dias, nos quebrantar, e toda vez que você perceber Deus te dando uma palavra de correção, receba, acolha essa palavra como amor, como graça. A Bíblia diz que o sábio, ele ama a correção. Corrija o sábio e ele vai te amar. Agora corrija o tolo e ele vai te odiar. Nós precisamos ser pessoas corrigíveis. E em último lugar, os avisos de Deus. Nós precisamos aprender ou lembrar disso também. Os avisos de Deus não nos livram do juízo quando nós não nos arrependemos. O fato de Deus nos avisar não vai nos livrar do juízo, porque às vezes a palavra vem e a gente ouve e diz: eu estou percebendo que Deus está falando comigo, e aí a gente é indiferente, passivo. Nós não respondemos com humildade, com quebrantamento. O juízo vai vir. Não basta então você saber que Deus está te avisando. Eu já vi muitas pessoas dizendo: eu estou percebendo que Deus está me avisando, Deus está falando comigo ainda. A pessoa às vezes está de maneira deliberada
entregue ao pecado, mentindo, difamando pessoas, com ódio, sem perdoar. Pessoas estão entregues ao adultério, à imoralidade. Todo nível de pecado, amado, traz destruição. E às vezes a pessoa está fazendo tudo isso e ela está ouvindo a mensagem e ela está dizendo: ah não, mas eu percebo que Deus está falando comigo. E parece que o nosso coração é tão enganoso nesse sentido também. Parece que a gente tem a sensação de que se Deus está falando tanto, se a palavra está falando tão direto para mim, de alguma maneira Deus sabe da minha situação e não vai trazer juízo. Engano. O fato da gente estar ouvindo os avisos de Deus, pelo contrário, às vezes o que Deus está avisando tanto é porque o juízo dele está muito perto, é porque não há mais tempo para a gente brincar e adiar decisões urgentes. Faraó estava sendo avisado agora: olha, a paciência do Senhor se esgotou, eu vou matar todos os filhos. Sabe, amado, quantas pessoas que sofrem no corpo, sofrem na vida e depois começam a ver na sua família sofrimentos por escolhas erradas que elas mesmas estão alimentando. Então é interessante a gente perceber que mesmo Faraó já tendo visto tudo que Deus fez, toda a devastação, irmãos, o Egito estava devastado, mesmo assim ele continua se endurecendo. E sobretudo quando vem aquele alívio temporário, porque Deus é tão misericordioso, que mesmo quando Ele traz juízo, tem um alívio temporário, e tem gente que entende alívio temporário como se Deus estivesse agora desistido de trazer juízo. Algumas pessoas acham que o Deus do juízo é só o Deus do Antigo Testamento. Isso é puro engano. No Novo Testamento Deus traz juízo em Atos, Deus traz juízo em Apocalipse. Deus fala através dos apóstolos nas cartas que Ele traria juízo. O Senhor Jesus fala o tempo todo do juízo que viria sobre aquela geração e sobre os que não se arrependiam. Jesus chega a dizer: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, cidades que Ele pregou e os milagres aconteceram. Ai de ti, porque se os milagres que eu faço aqui, fiz aqui, tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles há muito teriam se arrependido. Que coisa! Nós somos a geração do final dos tempos. O Senhor está todos os dias nos avisando. E a gente diz: ah, as guerras estão aumentando, tantas epidemias, o homem cada dia mais iníquo, mal, amargo, a violência crescente. Isso deveria nos tornar mais humildes, quebrantados, buscando a presença de Deus, esperando pela volta do Senhor Jesus, proclamando o Evangelho, abrindo mão de todo nível de pecado, de ressentimento, de amargura, falta de amor, mentira, todo ódio, toda carnalidade. Nós deveríamos estar nos arrependendo mais ainda. Mas lá em Apocalipse, sobre os juízos de Deus, diz que quando Deus trouxer, e Ele já tem trazido sobre a terra os seus juízos, a maioria das pessoas vai endurecer mais o coração, vai se afligir, vai querer a morte, vai preferir o suicídio do que se arrepender e conhecer a Jesus, se deixar moldar pelo Senhor. Por quê, irmãos? Porque mesmo o juízo não muda um coração orgulhoso, um coração ferido com Deus, um coração amargo e ingrato. Nem o juízo transforma um coração assim. Faraó viu tudo isso, mas a ingratidão, o orgulho e a amargura para com Deus impedem o nosso coração de se arrepender. Então, para concluir, o que pode quebrantar o nosso coração? Só tem duas coisas que podem quebrantar o nosso coração. Primeiro, a graça de Deus. Aleluia. Se não for a graça, nenhum de nós se arrepende. Se não for a graça, nós ficamos cegos espiritualmente. Se não for a graça de Deus, esse favor de Deus, o texto do capítulo 11 de Êxodo mostra a graça de Deus, fazendo com que os oficiais respeitassem Moisés, fazendo com que o Egito doasse objetos de prata e ouro para eles. Então tudo isso aqui é graça de Deus. Mas tem a segunda coisa que nos faz ter um coração quebrantado, é a nossa decisão de se humilhar diante de Deus e da sua palavra. Nós precisamos decidir nos humilhar diante de Deus e da sua palavra. Nós precisamos decidir pedir perdão ao Senhor, a pessoas. É uma decisão.
Às vezes nosso sentimento, nossa emoção, nosso orgulho não quer, mas nós devemos decidir, diante da graça de Deus, todos os dias derramada, nós devemos decidir responder com humildade, com quebrantamento, com humildade, decisão de se arrepender. É muito difícil explicar esses dois lados da nossa salvação, a graça de Deus e a responsabilidade humana, mas as duas coisas são essenciais. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, gere no nosso coração mais gratidão, mais humildade. Pai, nos dê um coração que se arrepende do mal com mais rapidez, não só dos grandes mares que trazem tanta destruição, mas nos dê um coração que se arrepende do mal todos os dias, que se arrepende quando fica ferido, que se arrepende do orgulho, que se arrepende dos excessos que às vezes ocupam o nosso dia a dia e roubam a primazia do teu reino. Nos dê um coração que todos os dias se alegra quando o Senhor avisa, exorta, repreende, porque o Senhor é um Pai amoroso, que quer nos livrar do mal, que está nos preparando para a eternidade, para a Nova Jerusalém, para a nossa Canaã celestial. Pai, que nós possamos todos os dias da nossa peregrinação na terra, ouvir a Tua voz e responder com humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.